Bom dia! Hoje nós estamos aqui para falar sobre a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Esta é a Igreja dos Mórmons, esses dois missionários que estão aí indo de porta em porta com a calça escura, camisa clara, o crachazinho de acrílico escrito Elder fulano de tal. Esses são os missionários da Igreja Mórmon. A Igreja Mórmon está em todo o mundo. Eles estão espalhados por toda a terra. É incrível o zelo missionário desta igreja. Todo homem dentro desta igreja tem que dar 2 anos no campo missionário. Esta igreja começou com um homem chamado Joseph Smith. Então, ele disse que recebeu a visita de Deus o Pai e Jesus Cristo, e quando Deus o Pai e Jesus Cristo apareceu a ele, então disse que todos os credos eram uma abominação, todas as igrejas haviam apostatado e que ele iria restaurar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mais tarde ele estava orando e aí na casa dele apareceu um anjo chamado Moroni. Esse anjo disse para ele que no monte chamado Cumorah, em Palmyra, perto de Nova York, tinha lá umas placas de ouro enterradas. Joseph Smith então disse que foi atrás, foi buscar essas placas de ouro. E ele encontrou, segundo o relato da Igreja Mórmon, essas placas de ouro e em 1830 ele traduziu o chamado Livro de Mórmon, que é um outro testamento de Jesus Cristo. Joseph Smith, então, ele não conseguia traduzir aquele idioma inexistente, que era de uma língua do egípcio, do hieroglifo reformado, ele traduziu por intermédio do ocultismo. O mormonismo não é cristianismo. Apesar de se chamar Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, ela é uma seita, porque está fundamentada nas revelações de Joseph Smith, está fundamentada no Livro de Mórmon, que é um outro testamento, segundo eles, de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo disse que a palavra dele era completa. Além disso, o mormonismo ensina que Deus, o Pai, tem um corpo de carne e osso. Que esse Deus, o Pai, desceu à terra, manteve uma relação física com Maria, daí nasceu Jesus. Logo, Jesus é o filho de uma relação física de Deus, o Pai, com Maria. Os mormons não creem que Jesus nasceu de uma virgem. Aliás, a Igreja Mórmon diz que Jesus era polígamo. Lá em Caná da Galileia aconteceu o casamento de Jesus. Ele era casado com Marta, Maria Madalena e a outra Maria. É incrível, os ensinamentos dessa igreja são aberrantes. Essa igreja, por mais de 140 anos, proibia o negro de ocupar um cargo dentro dessa igreja. Por quê? Porque eles acreditavam que a maldição que Deus colocou sobre Caim era a cor escura e o nariz achatado. Por 140 anos na história desta igreja, o negro era como uma criança. Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem negro, branco, amarelo, vermelho, todos somos iguais perante Deus. Mas esta igreja nega a doutrina da Trindade, essa igreja também nega a Bíblia como única regra de fé e prática. A salvação na pessoa de Jesus Cristo. Os mormons creem que a salvação é pela fé, mas depois de tudo que eles tiverem feito para poder serem salvos. O mormon crê que a salvação é pelas obras. Apesar desta igreja estar espalhada pelo mundo inteiro e de terem missionários também pelo mundo inteiro, esta igreja trabalha com o ocultismo. Nós não temos aqui na Paraíba, não temos o templo mórmon, temos as estacas, temos as alas, as igrejas mórmons. Mas o templo mórmon tem em Recife, tem em Fortaleza, tem em São Paulo, tem em Manaus. É um lugar secreto, onde dentro deste templo os mormons realizam cerimônias secretas, como por exemplo, batismo pelos mortos. Os mormons são obcecados por genealogia. Eles creem que vão poder salvar os entes queridos falecidos. Também os mormons fazem casamento celestial, ou seja, se você quiser fazer um convênio eterno, a tua esposa vai ser tua esposa no céu mórmon, num dos planetas mórmons. O sonho de todo mórmon um dia é ser um deus num dos planetas com as suas várias esposas, tendo vários filhos espirituais. Então o mormonismo apregou uma salvação universal e uma salvação por intermédio das obras. O mormonismo prega um outro evangelho. O apóstolo Paulo diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vindo, e vos anunciar um outro evangelho que, além do que temos anunciado, seja anátema. E o Senhor Jesus, ele disse, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos em pele de ovelhas,
mas interiormente são lobos devoradores. Os Mormons são pessoas sinceras, são pessoas honestas, mas eles estão enganados com outro evangelho. Que Deus os abençoe. Um bom dia para você.